O sol do deserto nascia lento, como quem se arrasta sobre um chão rachado e sem piedade. A poeira dormia sobre os arames farpados, os cavalos tossiam de sede, e o vento trazia o mesmo cheiro de sempre, terra morta. Elias olhava para o horizonte com os olhos de quem já viu tudo e não esperava mais nada. O chapéu gasto escondia parte do rosto, mas não o suficiente para disfarçar o cansaço de quem acordava todos os dias para lutar contra o nada. O rancho dele era pequeno, meio torto, feito de tábuas que o tempo mastigava devagar. Uma cerca caindo, um poço raso, e uma única sombra de árvore que mal servia para enganar o calor ali, no meio do nada, ele plantava teimosia. Só isso crescia direito. Os vizinhos diziam que Elias era um homem de poucas palavras e de muita fome. Estava endividado até o último prego do portão. O Banco de Santa Glória já tinha mandado 3 avisos. O xerife, homem sem alma e sem pressa, apareceu uma vez na varanda com o papel na mão e a arrogância no olhar. 2 meses, Elias. Depois disso, a terra vai para quem puder pagar. Elias apenas assentiu, sem levantar a cabeça. Sabia que discutir com um homem de estrela no peito era perder tempo e saliva. Quando o cavalo do xerife desapareceu no horizonte, o fazendeiro ficou sozinho com o som do vento e um gosto amargo na boca, o gosto de quem não tem mais escolha. Foi então que o destino resolveu brincar. Numa tarde de sábado, quando Elias foi à cidade trocar um saco de milho por alguns pregos, encontrou o velho senhor Vargas, dono da loja geral. Um sujeito gordo, de bigode amarelado por fumo e com o sorriso de quem nunca deu nada de graça a ninguém. Vargas olhou para Elias como quem examina um cavalo cansado. Ouvi dizer que andas precisando de uma vaca, Elias. E quem não precisa? Respondeu ele, seco. Pois tenho uma oferta pra ti. Só que, lhe é diferente. O comerciante se inclinou, falando baixo. Chegou ontem um trem vindo de leste. Trouxe uma mulher. Estranha. Gorda, calada, sem família. Dizem que procura marido ou abrigo. Elias franziu a testa. E o que eu tenho a ver com isso? Vargas riu. Tudo. Se casar com ela, a vaca é tua. Inteira, leiteira, sem dívida. O fazendeiro ficou em silêncio. O barulho do vento entrando pela porta da loja pareceu zombar dele. Casar por uma vaca. Parecia uma piada ruim, e mais piadas ruins costumam nascer em tempos de fome. Ele pensou nos campos secos, no poço vazio, nas botas com o solado abrindo. Pensou também na última noite em que jantou só um pedaço de pão duro. No fim, não houve decisão, e houve desespero. 2 dias depois, o casamento foi arranjado. Sem festa, sem flores, sem música. Apenas o padre de olhos cansados, o comerciante como testemunha, e a mulher parada ao lado, com o rosto coberto por um véu espesso. Elias não a olhou direito. Tinha vergonha, e não dela, mas de si mesmo. De estar ali trocando o que restava de dignidade por um animal. O padre pigarreou, ajeitou o colarinho gasto e perguntou se havia amor entre os dois. Elias respondeu com um silêncio. A mulher apenas assentiu. O sim saiu rouco, quase como um soluço. O padre pronunciou as palavras de costume, mas nem o céu quis abençoar. Nenhuma brisa, nenhum som, só o render da madeira sob os pés e o olhar desconfiado de quem via aquilo como um negócio sujo. Quando tudo terminou, o comerciante entregou a corda da vaca como se fosse um prêmio. Tá aí, Elias. Palavra é palavra. A vaca é tua. Ele segurou a corda e sentiu o peso da vergonha. A mulher caminhou atrás dele, em silêncio, até o rancho. Nenhum dos dois trocou uma palavra durante o trajeto. Apenas o som das botas pisando na poeira e o mugido distante do animal. Chegando em casa, Elias prendeu a vaca no curral, olhou para o céu alaranjado e, por um instante, pensou se Deus ainda passava por aquelas bandas. A mulher entrou na casa sem pedir licença. Ele ficou do lado de fora, olhando a cerca, o pasto seco e o poente. Enquanto os sinos tocavam lá longe,
ele não via uma esposa e via apenas a vaca amarrada no curral. E o vento, como sempre, não trouxe nenhuma resposta. A lua cheia subia lenta sobre o deserto, iluminando o rancho de Elias com uma claridade pálida, quase cruel. A madeira das paredes rangia ao sabor do vento, e o som distante dos coiotes lembrava que, por aquelas bandas, até o silêncio sabia morder. A mulher, e a sua mulher agora, entrou no quarto sem olhar para trás. Carregava uma lamparina na mão, e o véu já não cobria o rosto. Elias a observou em silêncio. Não havia beleza nela, pelo menos não daquelas que se exibem. O rosto era redondo, a pele marcada pelo sol e talvez por lágrimas antigas. Tinha ombros largos e olhos que não pediam nada. Nem desculpa, nem perdão. Quando a lamparina se apagou, Elias foi até a porta, empurrando-a com cuidado, e mais ouviu o som seco do ferrolho por dentro. Trancada. Por um instante, ele ficou parado ali, com a mão na maçaneta, sem saber se ria ou se ofendia. Casado há menos de um dia, e já banido do próprio quarto. Deu de ombros. Pegou o cobertor velho, a garrafa de aguardente e foi dormir no celeiro. O cheiro de feno misturado ao esterco da vaca era o perfume de sua nova vida. O vento balançava as portas, e o mugido do animal parecia zombar dele. Casou por uma vaca e ganhou o frio. Elias bebeu um gole, olhou para o teto de madeira e tentou se convencer de que aquilo não passava de um acordo. Nada mais. Mas, no fundo, sentia algo diferente e uma inquietação que ele não sabia nomear. O amanhecer chegou cinzento. Quando abriu os olhos, o cheiro de café recém-passado o alcançou. No fogão a lenha, a mulher cozinhava em silêncio, com os cabelos presos e as mangas arregaçadas. Na mesa, pão quente e leite fresco. Ela não o olhou quando ele entrou. Apenas falou, sem emoção. A vaca deu mais leite do que parecia. Elias sentou-se, comeu devagar, observando cada gesto dela. A mulher não sorria, mas também não parecia amarga. Movia-se com precisão, como quem sabe o que faz, o que é raro em terras onde até o tempo anda perdido. Durante o dia, ela trabalhou sem descanso. Arrumou o celeiro, costurou uma cortina, consertou o telhado que Elias prometia ajeitar há meses. À tarde, ele a viu subir na cerca, equilibrar-se como uma criança, e depois descer para tratar dos cavalos. Nenhum medo. Nenhuma hesitação. O fazendeiro, que até então se via como dono da casa, começou a sentir-se visitante. Ela parecia dominar cada canto, cada respiração daquele lugar. E fazia tudo sem pedir permissão. À noite, os vizinhos vieram em 2 homens bêbados, curiosos com a noiva da vaca. Riram alto, com dentes manchados de tabaco. Elias, dizem que tua mulher vale menos que o bicho no curral. Zombou um deles. Casou por uma vaca e ganhou uma carcereira. Gritou o outro. Elias não respondeu. Apenas acendeu o cigarro e observou o fogo brilhar no escuro. Mas, dentro dele, algo queimava diferente. Não era raiva, era vergonha, e talvez um pouco de medo. Porque, lá de dentro, a mulher não saiu. Nem para ouvir, nem para se defender. E ele percebeu que, de alguma forma, ela já sabia o que falavam. Sabia, e não se importava. Quando os homens foram embora, Elias ficou no alpendre, olhando o céu. Pensou em bater na porta dela, dizer qualquer coisa, um pedido de desculpa, ou talvez um simples boa noite. Mas quando se aproximou, viu algo que o fez parar. A luz dentro do quarto ainda estava acesa, e, por uma fresta na janela, viu-a limpando uma faca com calma, como quem limpa lembranças antigas. O gesto era lento, meticuloso. Não havia pressa, mas havia história. Ele se afastou devagar. Deitou-se novamente no celeiro, e a vaca olhou como se compreendesse tudo. Elias riu baixo, sem alegria. Talvez você tenha se saído melhor do que eu nesse negócio, hein? Murmurou, coçando o queixo. O vento soprou forte, batendo as portas de madeira.
O rancho inteiro parecia respirar outro tipo de vida agora, e mais firme, mais controlada. Ele não sabia se aquilo era bom ou ruim, mas uma certeza começava a nascer dentro dele, e aquela mulher não era o que diziam. Nem uma coitada, nem uma louca, nem uma simples esposa comprada. Enquanto o deserto dormia, Elias ficou olhando o teto do celeiro, escutando os estalos da madeira e o balançar da ventania. O coração, acostumado com a solidão, batia mais rápido, como se pressentisse que algo estava por vir e algo que não cabia nas regras do oeste. E antes de dormir, olhou mais uma vez para o quarto dela, iluminado por trás da cortina. Naquela noite, o vento batia na janela, e Elias percebeu que, talvez, fosse ele o intruso em sua própria casa. A chuva veio sem aviso, como sempre acontece no deserto. Primeiro, um trovão distante, depois o cheiro de terra molhada que ninguém mais lembrava como era. O vento uivava entre as colinas, arrastando folhas, poeira e lembranças antigas. Elias estava no celeiro, tentando fechar a porteira quando ouviu o mugido desesperado da vaca. Correu para fora e viu o bezerro recém-nascido se debatendo na enxurrada, sendo levado pelo rio que havia se formado de repente, furioso e barrento. Antes que ele pudesse reagir, ela já estava lá. A mulher atravessava a lama como se o peso da chuva não a atingisse. O vestido colava ao corpo, e o véu, em aquele pedaço de pano que um dia cobriu seu rosto, e voava solto no ar, esquecido. Ela mergulhou sem hesitar, os braços lutando contra a correnteza, o olhar fixo no pequeno animal. Elias correu atrás, mas chegou tarde. Quando ela saiu da água, o bezerro tremia de frio nos braços dela, e o ombro direito estava tingido de vermelho. Sangue! Santo Deus! E murmurou ele, segurando-a pelo braço. Mas ela afastou a mão dele com firmeza. Não é nada. Só que era. O corte não vinha da chuva, nem da pedra. Era uma ferida antiga, reaberta, e o sangue escorria devagar, misturando-se à água que pingava dos cabelos. Elias a ajudou a entrar no rancho, apesar do olhar dela, e firme, desconfiado, como de um animal que aprendeu a não aceitar ajuda. Acendeu o lampião e, pela primeira vez, viu de perto o corpo daquela mulher que por semanas parecia feita de silêncio. Ela se sentou na cadeira, respirando fundo. Quando ele rasgou a manga do vestido para limpar o ferimento, viu a marca e uma cicatriz redonda, profunda, com o desenho claro de uma bala que um dia atravessara carne e destino. Elias parou, sem saber o que dizer. Isso foi, e começou, mas ela o interrompeu. Foi de um homem. O tom era frio, mas a voz tremia um pouco. Ela olhou para a janela, onde a chuva ainda batia forte, e falou devagar, como quem pesa cada palavra para não deixar a dor escapar de novo. Eu era cozinheira num rancho de mineração. O dono dizia que me pagava com teto e comida, mas achava que isso lhe dava direito a tudo. Quando tentei ir embora, ele me chamou de ingrata e me deu essa marca. Disse que, com ela, ninguém mais me aceitaria. O silêncio entre eles ficou pesado. Ela ergueu o olhar e, pela primeira vez, encarou Elias sem véus nem medo. Fugi no primeiro trem e achei que, aqui, ninguém me encontraria. Mas o velho da loja me vendeu como se eu fosse gado. Uma pausa. Assim como você comprou. Aquelas palavras foram como um tiro. Elias sentiu o rosto arder, não de raiva, mas de vergonha. Tentou falar, mas a língua parecia presa. Apenas baixou os olhos. E murmurou, e não pensei. Ela deu um meio sorriso triste. Nenhum homem pensa quando acredita ter poder. A tempestade lá fora diminuiu, e o som da chuva virou quase um sussurro. Elias enfaixou o ombro dela com cuidado, evitando tocá-la demais. Quando terminou, ela agradeceu com um aceno curto e foi para o quarto. Mas, naquela noite, a porta não se trancou. Ele dormiu no chão, ao lado da lareira, escutando a respiração calma dela através da parede. Pela primeira vez, o rancho parecia ter silêncio de paz, não de abandono. Nos dias seguintes, algo mudou. Ela passou a falar um pouco mais. Contava histórias do leste e das feiras de domingo, dos trens cheios de gente apressada,
das canções que as lavadeiras cantavam ao entardecer. Elias escutava tudo como quem escuta o som de um rio depois de anos de seca. Aos poucos, o rancho começou a florescer. A vaca deu cria, o pasto ficou verde, e até as galinhas voltaram a pôr ovos. A mulher cuidava de tudo com paciência e força. Elias a ajudava sem precisar pedir ordens. Eles comiam juntos, às vezes em silêncio, às vezes trocando poucas palavras, e mais havia respeito, e algo novo, que ele não sabia nomear. Certa manhã, enquanto ela consertava a cerca, Elias a observou e pensou no que o padre havia perguntado no casamento. Há amor entre vocês? Naquele dia, ele não soube responder. Agora, talvez começasse a entender. Mas a calma do oeste nunca dura muito. Numa tarde de calor, um cavaleiro estranho apareceu na venda da cidade. Dizia ser caçador de recompensas, com um retrato amassado no bolso. Mostrou a foto a todos de uma mulher robusta, com o olhar endurecido e uma cicatriz no ombro. Procurada por crimes cometidos no território de New México. Recompensa alta, viva ou morta. Os rumores chegaram rápido, como o vento que antecede a poeira. Quando Elias soube, o coração dele se fechou. Voltou para casa de imediato, os olhos varrendo o horizonte, temendo ver cavaleiros na estrada. A mulher estava no quintal, regando as plantas, tranquila. Ele não contou nada naquela noite, apenas ficou sentado na varanda, observando o pôr do sol tingir o céu de cobre e o rosto dela de luz. No fundo, Elias sabia que o passado de todos, mais cedo ou mais tarde, volta cavalgando. Mas, ao vê-la ali, cuidando do rancho que agora florescia, sentiu algo maior do que o medo. Sentiu respeito. E a estranha certeza de que daria tudo e até a terra, até a própria vida, para não deixarem levá-la de volta. Naquele pôr do sol, Elias entendeu, o preço de uma vaca nunca foi tão alto quanto o preço da dignidade. O calor daquela tarde parecia saído do inferno. O chão rachava, o ar tremia sobre o deserto e até as cigarras se calaram. Elias trabalhava no curral, consertando a cerca, quando ouviu o som distante de cascos. Era um trote lento, compassado, o tipo de passo que anuncia perigo antes mesmo que a poeira se levante. Ele olhou para a estrada e viu. Um cavaleiro solitário, montado num cavalo negro reluzente, vinha descendo o vale como uma sombra com vida própria. O chapéu largo cobria parte do rosto, mas o brilho metálico do revólver na cintura dizia tudo o que precisava ser dito, e aquele homem não vinha para conversar. A mulher estava no alpendre. Quando o cavaleiro se aproximou, ela parou o que fazia, o balde caiu da mão, e por um breve instante, o sangue sumiu de seu rosto. Elias percebeu, em o passado dela tinha chegado a cavalo. O homem desmontou devagar, com o tipo de elegância que só os perigosos têm. Limpou o casaco da poeira, olhou para Elias e depois para ela. Faz tempo que te procuro, mulher, e disse, a voz arrastada, sem pressa. Pensei que estivesse morta. Ela não respondeu. Apenas ficou de pé, firme, como se o medo tivesse decidido ir embora para não passar vergonha. O pistoleiro então virou-se para Elias. Sou um homem de palavra. Não quero briga. Me devolve o que é meu, e eu deixo você viver com suas vacas. Elias o encarou sem piscar. Essa mulher não é tua. O homem sorriu, um sorriso frio, de quem já ouviu isso antes e sabe como termina. Não. Então diga, fazendeiro, e o que ela é para ti? Elias baixou os olhos por um segundo, em apenas o tempo de lembrar do dia em que a comprou, do primeiro silêncio dela, do sangue misturado à chuva, da vergonha que o roía. Quando levantou a cabeça, a resposta veio firme. É minha escolha. O pistoleiro coçou o queixo, ainda sorrindo. Então vai morrer por ela? Elias respirou fundo. Já morri uma vez. Agora só quero viver direito. O homem deu 2 passos para trás, puxando o coldre. Como quiser. O som do primeiro tiro rasgou o ar seco. Elias se jogou atrás da cerca, o coração martelando nas costelas. Outro disparo fez voar farpas da madeira.
O cavalo negro relinchou, impaciente. A mulher gritou o nome dele, mas Elias apenas gesticulou: fica dentro. O velho fazendeiro correu até o celeiro, pegou a espingarda que quase nunca usava e voltou para fora. A poeira subia, o sol queimava os olhos, e o cheiro de pólvora já se misturava ao do medo. O pistoleiro caminhava devagar, o revólver apontado, confiante. Fazendeiro tolo, vai arriscar tudo por uma fugitiva? Elias se ergueu por trás da carroça, o suor escorrendo pelo rosto. Não arrisco por ela, já arrisco por mim. O segundo tiro veio certeiro. A bala passou raspando na tábua, e Elias sentiu o calor do metal no braço. Apertou o gatilho, e o som ecoou seco. A primeira carga atingiu o chão perto do pistoleiro. A segunda, não. O homem cambaleou, a poeira se ergueu em volta dele. Mas antes que Elias pudesse recarregar, o pistoleiro disparou de novo. A bala atingiu o lampião pendurado na parede do celeiro. O óleo se espalhou, e o fogo nasceu rápido, lambendo as tábuas com fome. Em segundos, as chamas se espalharam. O vento fazia o fogo dançar como um demônio alegre. Elias correu para soltar os animais. O pistoleiro, ferido, ainda tentou erguer a arma, mas o cavalo negro, assustado, disparou em fuga, arrastando-o pela sela. O som dos cascos se perdeu no meio da tempestade de poeira e fumaça. O céu escureceu de repente, em raios riscavam o horizonte, e a chuva começou a cair, pesada, como se o próprio deserto chorasse. Elias entrou no celeiro em chamas, tossindo, tentando soltar o bezerro preso. A mulher apareceu atrás dele, molhada, os olhos brilhando. Sai daí, Elias! Gritou ela. Não sem ele! Respondeu. Conseguiu cortar a corda, e os dois saíram tropeçando para fora, cobertos de fuligem, enquanto o celeiro desabava em brasas atrás deles. Caíram na lama, exaustos. A chuva apagava o fogo, e o rancho, ferido mais de pé, resistia. Por um momento, só se ouviu o som da água caindo, e o respiro pesado dos dois. Ela olhou para ele, e pela primeira vez desde o casamento, sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas cheio de algo que o oeste raramente conhecia, ternura. Você podia ter me deixado ir, e disse, entre suspiros. E voltar a ser o homem que eu era? Respondeu ele. Prefiro morrer queimado. A mulher se levantou, cambaleando, e caminhou até o quarto. A porta, que por tantas noites esteve trancada, agora estava aberta. Ela se virou, o olhar firme, a voz rouca de emoção e cansaço. Agora, se quiser entrar, e é por amor e não por dívida. Elias ficou parado por um instante, com a chuva escorrendo pelo rosto. Olhou o rancho, as chamas ainda fumegando, o campo encharcado, e depois para ela, a mulher que ele um dia julgou ser só um negócio. Deu um passo. Depois outro. Entrou. E a porta, desta vez, permaneceu aberta. O sol nascia devagar sobre o vale. A luz dourada escorria pelas colinas, tingindo de cobre o telhado do rancho. Onde antes havia cinzas, agora brotavam flores silvestres. O vento trazia o cheiro da terra molhada, e o som distante dos sinos das vacas se misturava ao canto das aves. Elias caminhava devagar, apoiado num cajado feito da velha madeira do celeiro queimado. O corpo já não era o mesmo, e o tempo tinha deixado suas marcas, e mais o olhar conservava a firmeza de quem aprendeu a ver o invisível. A mulher o esperava na varanda. Os cabelos, antes escuros, agora guardavam o brilho prateado do amanhecer. Tinha o mesmo sorriso calado de sempre, e o tipo que não pede atenção, mas dá sentido ao silêncio. O rancho prosperara. A horta crescia verde, o gado multiplicava-se, e até os pássaros pareciam ter escolhido aquele pedaço de deserto para descansar. Os vizinhos diziam que era sorte. Outros, que era castigo transformado em bênção. Mas quem conhecia a história sabia que havia algo mais. Diziam que, muitos anos atrás, Elias se casou por uma vaca. Que a mulher veio muda, coberta por um véu,
e que o deserto foi testemunha do pior e do melhor que um homem pode ser. Alguns contavam a história com deboche, outros com admiração. Mas todo mundo, no fundo, sabia que o vento que cruzava aquele vale não contava mentiras. Elias e a mulher já não falavam muito sobre o passado. Não precisavam. O amor deles não nasceu de promessas, e nasceu de feridas que cicatrizaram juntas. Às vezes, ela deixava o Tyr de lado e se sentava ao lado dele, olhando o pôr do sol. Ele dizia que a luz parecia diferente agora. Talvez seja a mesma luz, ela respondia, e mais a gente é que aprendeu a enxergar. As mãos dele, calejadas, ainda tocavam a terra com respeito. Essa terra tem memória, costumava dizer. Ela lembra quem a feriu, e quem pediu perdão. Os anos passaram como passam as chuvas no deserto, e poucas, mas suficientes. E o velho Elias se tornou uma espécie de lenda local. Os jovens vinham pedir conselhos, os viajantes pediam abrigo, e todos queriam ouvir a história daquele homem que comprou uma esposa e acabou comprando a própria redenção. Certa manhã, um rapaz da cidade perguntou: "É verdade, senhor Elias, que o senhor deu uma vaca por ela?" O velho riu, sem ofensa. "Dei. Mas ganhei o que o dinheiro nenhum paga." O rapaz franziu a testa. "E o que é isso?" Elias olhou o horizonte, onde o sol se deitava atrás das montanhas. "Paz. E um nome que o vento nunca esquece." O rapaz sorriu, sem entender direito, e foi embora levando a história. Talvez um dia compreendesse. Ao entardecer, o céu do oeste se pintava em tons de fogo e silêncio. Elias sentou-se na varanda, a mulher ao lado. O vento soprou leve, trazendo poeira e lembranças, como se o próprio deserto sussurrasse seu nome. Ele fechou os olhos por um momento e murmurou: "No fim, a gente só colhe o que planta, não é?" Ela assentiu. E às vezes, o que planta nasce no coração. O narrador, e talvez um vizinho, talvez o próprio vento, e encerra a história com voz baixa, quase uma prece. Alguns compram ouro, outros compram gado. Mas há quem descubra, tarde demais, que a alma não se vende. Que amor não se negocia. Que redenção, quando vem, é presente e não pagamento. O sol se despede, e o rancho mergulha na luz suave do crepúsculo. Elias segura a mão da mulher, e juntos observam o deserto se transformar em espelho do céu. Lá longe, uma estrela surge em a primeira da noite. O vento sopra mais uma vez, levando com ele a poeira e o nome de 2 sobreviventes do oeste. O deserto, silencioso e eterno, lembra. Se essa história te fez lembrar que o valor de uma pessoa vai além da aparência ou da posse, deixa teu like, comenta o que achou e compartilha essa história. No Velho Oeste, até o coração mais seco pode florescer, basta uma chance.